Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa hoje da conferência do Banco BTG Pactual e amanhã da reunião do Conselho Monetário Nacional. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também estará nos dois eventos. Conosco por aqui, para a gente seguir falando sobre economia, nosso comentarista Alan Gani. Bem-vindo, Alan. Boa quarta-feira para você. Bom, Alan, qual deve ser o principal tema de discussão nesses dois importantes encontros, em que estarão de frente aí, mais uma vez, então, os representantes do governo e o principal representante do BC? Bom dia, Adriana. Eu acredito que será ter uma convergência para ter uma inflação controlada. O que o governo pode fazer? Qual que é o papel do governo na relação fiscal, no controle das contas públicas, na arrecadação? E o Banco Central na política de juros. Acredito que não vai ser aquele embate público, até porque o ministro Fernando Haddad ele já entendeu que não vale a pena comprar essa briga com o Banco Central e nem com o mercado financeiro. O que não será o tema, e isso é bastante relevante, será a mudança da meta de inflação. Então tem toda uma discussão em relação à meta de agora, que poderia ser revisada de 3,25, né, atualmente para talvez 3,5%, 4%, a de 2023, e a de 2026, que tem até junho lá para poder mudar. Eu acho que isso não vai entrar na reunião, né? Não é tema da reunião. Por quê? Porque o Fernando Haddad ele já entendeu que qualquer sinalização na revisão da meta está falando para o mercado, olha, estamos aceitando uma inflação maior. E aí todo mundo acreditando que vai ter uma inflação maior, a inflação acaba se concretizando. Alan Gani, a pergunta agora de Roberto Mota. Bom dia, Alan. Você acha que existe no governo alguma preocupação genuína com a inflação ou essa preocupação com a inflação não cabe nesse projeto de poder do PT, né, que pelos discursos e por tudo que a gente viu agora, parece que é um projeto de Estado grande, maior interferência possível na economia, essa ideia de que gasto não é gasto, é investimento, quer dizer, são coisas conceituais, né? Qual é a sua opinião? Bom dia, Morta, boa pergunta. O que acontece é que eu acredito que predomina no governo aquilo que a gente chama de uma visão mais desenvolvimentista, mais keynesiana, de que, olha, vamos aumentar o gasto público porque o que interessa é o emprego. Então vamos fazer na visão deles, né? Então, vamos fazer essa economia girar, pisando o pé aí no acelerador, vamos turbinar o crédito de uma maneira artificial, que na prática é imprimir dinheiro, aumenta o gasto e isso vai gerar emprego. O problema é que isso também gera inflação. Mas nessa visão dessa corrente econômica, os preços não reagem tanto. Ou, é mais importante o emprego do que a inflação. Acontece que a experiência mostra, a evidência mostra que quando ocorre essa política de aumento do gasto público e turbinar o crédito, o crescimento ele é anulado pela inflação, porque os preços se ajustam rapidamente. Então, não vem o crescimento e vem a inflação. E a inflação tem efeitos muito ruins, porque ela penaliza, inclusive, o emprego, né? Ela tem efeitos de desarticular toda a previsibilidade das empresas, ela diminui o poder de consumo da população, fica mais caro eu comprar um bem com R$100, antes eu consumia uma quantia X de produtos, agora eu consumo menos, então cai o consumo, isso também tem efeito sobre a empresa e essa fórmula, né, essa visão mais desenvolvimentista, Mota, ela ocorreu principalmente no primeiro mandato do governo Dilma. Já ocorria no governo Lula também no segundo mandato, mas era mascarado ali por uma boa conjuntura internacional, os seus efeitos. Já no primeiro mandato do governo Dilma, isso ficou muito evidente. E o que aconteceu? Veio um crescimento muito pequeno nos primeiros anos e veio a inflação. Aí o Banco Central, para conter a inflação, teve que subir os juros. E todo
essa busca por esse crescimento econômico ocorreu aumentando o gasto público, turbinando o crédito de uma maneira artificial, que também tem impacto nas contas públicas, e aí veio também todo o problema fiscal. Então veio o problema fiscal, veio a inflação e não veio o crescimento econômico, e aí, a partir de 2014, o Brasil entra numa grave crise econômica. Fábio Piperno. Alan, bom dia. Eu acho muito importante você falar a respeito dessa visão keynesiana que, de fato, parte, né, da esquerda brasileira e mesmo desse governo tem, mas também eu acho relevante a gente lembrar que no Lula 1 e parte do Lula 2, até a crise do subprime, foi um governo de grandes superávites fiscais e, inclusive, de taxas de juros muito altas, né? Me lembro que o vice-presidente José Alencar fazia muito do que fez o Lula agora, né? Toda a reunião, depois de toda a reunião do Copom, era ele a ponta de lança que atacava isso, criticava bastante. Agora, Alan, independente disso, eu acho que independentemente disso, e acho que todos nós estamos de acordo que Banco Central independente, autônomo, é o melhor caminho, que para se controlar a inflação não há outro remédio, a não ser o remédio amargo dos juros altos. Eu acho também que passou da hora do Brasil discutir não a questão dos juros altos, mas por que o Brasil tem que continuar com as maiores taxas de juros do mundo. Então, Piperno, você muito bem lembrou, né, o que ocorreu no primeiro mandato. O que deu certo no primeiro mandato do governo Lula foi justamente manter todas aquelas políticas econômicas, o tripé macroeconômico do governo Fernando Henrique Cardoso, que era, não vou fazer interferências no mercado de câmbio flutuante, deixa o dólar ser definido pelo mercado, austeridade fiscal, controle das contas públicas. E, Alan, deixa eu só te interromper, a gente vai arrumar o seu microfone, mas a gente fica na expectativa também da fala de Fernando Haddad nesta reunião do BTG Pactual e também amanhã do Conselho Monetário Nacional. Lembrando que houve uma aproximação já, o próprio presidente do Banco Central, nas declarações que ele deu nessa semana, na tentativa de se aproximar do governo brasileiro, e em instantes a gente vem com mais informações sobre as falas do presidente do Banco Central e também de Fernando Haddad. Bom, a gente está recebendo aqui no estúdio do Jornal da Manhã o comentarista de economia Alan Gani. Alan, a gente ia batendo um papo aqui, você ia respondendo a pergunta do Fábio Piperno, que questionava sobre a taxa de juros no país, se não é uma das mais altas do mundo, se ela não precisa realmente ser questionada, ser refletida. Legal. Então, como eu estava dizendo, né, aquilo que deu certo no primeiro mandato do governo Lula foi justamente a fórmula da austeridade fiscal, o respeito ao sistema de metas de inflação, a livre flutuação cambial. Quando começou a dar errado essa fórmula? Foi justamente já no início do segundo mandato dele, com a saída do Palocci, a entrada do Guido Mantega, onde há uma revisão desse tripé macroeconômico e principalmente num modelo de acelerar bastante o gasto público, de bombar o crédito com subsídios via BNDES de uma maneira artificial, e essa fórmula foi intensificada durante o governo Dilma. Veio a inflação e veio o descontrole das contas públicas. Essa discussão, ela é muito relevante no país. Quer dizer, por que as taxas de juros no Brasil, elas são tão elevadas? E os juros, ele tem um efeito perverso na economia, sem dúvida alguma, né? O consumo das pessoas se torna mais caro, o investimento das empresas se torna mais oneroso, mas há uma razão, quer dizer, os juros é uma consequência, o preço do dinheiro. Esse juros, ele é elevado no Brasil por diversos fatores. E esse debate, ele é muito relevante. O que deveria ser feito? Então, primeiro, né, reduzir o gasto público. Em parte, o juro é elevado porque o risco fiscal brasileiro é muito alto. O patamar da dívida pública que a gente está agora é um patamar já perigoso, né? A gente está ali 78% de dívida pública. Se a gente aumentar essa dívida pública, o risco de um calote
ele pode se concretizar. Então, o governo ele precisa reduzir esse gasto público para reduzir o risco. Se reduz o risco, essa taxa de juros tende a diminuir. O histórico inflacionário do Brasil, ele é elevado, né? Veja, a gente domou a inflação há pouco tempo e de vez em quando essa inflação ela volta justamente por essas ideias desenvolvimentistas, populistas, como ocorreu lá no governo Dilma, em segurar preço na canetada, preço você não segura na canetada e depois teve que soltar tudo e o preço voltou muito mais alto, né? Em 2015, enfim. Então, tem que ter uma série aí de medidas para diminuir esta taxa de juros. Lá na ponta, Adriana, o que pode ser feito? Aumentar a concorrência bancária, né? Porque a gente está falando aqui dos juros do governo. E esses juros do governo, é claro que quando ele está mais alto, ele acaba puxando todas as demais taxas de juros na economia. Quando ele está menor, ele também diminui as demais taxas de juros na economia. Mas esse juros do governo, ele é muito elevado por esses motivos que eu falei, e principalmente por conta do fiscal. Lá na ponta, aumentar a concorrência entre os bancos, diminuir a inadimplência das pessoas, porque isso aumenta também o risco de crédito do setor privado, né? Então, a educação financeira é muito bem-vindo nesse sentido, um ambiente mais competitivo, reduzir custos operacionais. Então, é um debate muito importante, mas o que é mais importante a gente entender, os juros são altos no Brasil, não é porque o governo tem mau coração, o Banco Central lá tem mau coração. Não é este o ponto, né? Os juros são altos porque ele é uma resultante, ele é uma consequência de algo que veio antes. E essa consequência é um Estado brasileiro muito inchado e muito gastador. Alan, rapidamente para a gente fechar, falando sobre as metas de inflação. A meta é uma referência, na verdade, mas se o governo quiser fazer alterações nisso, a mudança tem que partir de quem? É do Congresso Nacional ou da própria autoridade monetária? Se é o Banco Central, isso nunca vai mudar, né? Legal, Thiago. Quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele é formado por 3 integrantes: o ministro do Planejamento, a Tebet, o ministro da Fazenda, o Haddad, e o presidente do Banco Central, o Campos Neto. Então, eles definem o quanto que deve ser a meta de inflação. Até junho, eles vão definir a meta de inflação para 2026. Veja que 2023 já está definido em 3,25%, podendo ter um desvio em relação a esse centro da meta de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. 2024 e 2025 em 3%, podendo ter 1,5% para cima e 1,5% para baixo, né? Comportar ali, porque é difícil você cravar exatamente o centro da meta. E 2026 a gente passa a definir. A pressão que está tendo não é só para 2026, é principalmente para revisar a meta de 2023. Agora, eu aumentar a régua, né? Eu coloquei lá agora, a meta de inflação é 4%. Vai mudar a inflação corrente? Não, porque a inflação corrente ela é determinada aqui pela interação entre empresas, consumidores, não vai mudar a realidade. A mesma coisa que eu falar o seguinte, eu vou mudar a média aqui de um mau aluno, eu vou colocar a média para baixo, mas ele continua sendo um mau aluno, né? Isso não vai mudar a realidade. Por isso que essa decisão de rever a meta seria um tiro no pé. Pelo contrário, sinalizaria que a gente está tolerante em ser um mau aluno aí e ter mais inflação. Alan Gani, os principais destaques de economia aqui no Jornal da Manhã. Valeu, Alan. A gente te espera de volta amanhã. Obrigado, Adriano. Bom dia a todos.